Lucas Paquetá diz que recusou o Chelsea e a Champions League para jogar no Flamengo. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Vamos assistir hoje a coletiva de apresentação oficial de Lucas Paquetá. Se você é novo por aqui, já peço de antemão para você se inscrever e deixar o like. Esse videozinho aqui dá um bom trabalho. Eu fiz as melhores partes de uma coletiva e entrevista aqui no início, no total 50 minutos. Então tá bem resumidinho aí, apenas 5 minutos para vocês assistirem totalmente esse conteúdo bem explicativo e resumido para vocês. Vamos assistir aqui então? Fundamental para o futebol do Flamengo e também do Brasil, viu? Que a gente possa trazer jogadores que coloquem o futebol brasileiro na prateleira que ele merece, do Lucas Paquetá. Ter essa vontade de poder voltar, né? Querer voltar para casa. A gente tem a possibilidade de pagar, isso é como a gente diz no bar, né? Juntar fome com a vontade de comer. Estou feliz de poder, quarta-feira, poder voltar ao Maracanã diante da torcida. Então acho que é daqui para frente, trabalhar muito para que a gente possa ser muito feliz esse ano. Não foi da maneira que eu gostaria de estrear, obviamente, e eu me cobro muito por isso, mas eu pretendo o quanto antes encontrar esse meu melhor físico, nível físico, porque eu sei que aí as coisas vão acontecer naturalmente e eu vou estar ajudando o Flamengo. Isso é algo importante para o futebol do Brasil, não é só do Flamengo. A gente poder ter a felicidade de ter condições econômico-financeiras de repatriar um atleta do quilate e do momento que vive o Lucas Paquetá. O Flamengo completou 130 anos e ele só foi lucrativo em 8 anos desses 130. Em 122 ele perdeu dinheiro. Curiosamente, esses 122 anos foram todos eles anteriores a 2012. Primeiramente, acho que é impossível eu não falar de felicidade, porque a minha decisão ela foi voltada nisso. Primeiro de tudo, obviamente que, como o Boto disse, eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive, financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Sobre o adesivo do Amigos do Esporte, esse é um movimento que o Flamengo resolveu abraçar em relação a todos os clubes sócio-esportivos, que não têm fins lucrativos e que suportam para além do futebol. No caso do Flamengo são 11 modalidades, e que com as recentes alterações tributárias pelo que o país vem passando, houve o veto a alguns estímulos e incentivos que historicamente houveram a clubes que mantêm os esportes olímpicos. O Flamengo investe 70 milhões por ano, arrecada de incentivos 24. Quando os nossos amigos do futebol voltam ativo aqui, a gente está devendo 46 milhões de investimentos para manter 1.128 atletas. Então, nós estamos nos engajando nessa campanha pelo esporte nacional, não é só pelo futebol. Para estar nesse dia, para estar nesse jogo, então eu queria... Aqui, só complementando a informação aqui do BAP, ele estava falando ali que as SAFs hoje em dia elas pagam 6% de impostos e os clubes associativos pagam 11% de impostos. Além disso, os clubes associativos eles investem totalmente em esportes olímpicos e tudo mais. Então ele está dizendo ali que justamente ficou desbalanceado atualmente essa questão de impostos e que se continuar dessa forma, cada vez mais os clubes associativos vão ter que tirar investimentos de esportes super importantes para as histórias dos clubes. Queria muito poder chegar e ter essa oportunidade, infelizmente não foi da maneira que eu esperava, mas é isso, a minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Cara, eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível, obviamente nada seria possível sem o Flamengo, sem o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia, primeiro por mim, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive sim possibilidades de permanecer no futebol europeu, com proposta talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu, porque eu indo pro Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa, porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Tá aí. O Lucas Paquetá dizendo que recusou o Chelsea e jogar uma Champions League justamente
para estar no Flamengo Clube de Coração. É bom que pelo menos aqui no Brasil ele vai disputar todos os títulos, título brasileiro, Libertadores e quem sabe o Mundial. Então, Paquetá vai representar o Mengão nesse ano de 2026 e vai trazer aquele gás que a gente está precisando após essas 3 derrotas aí e a perda do título da Supercopa. Tomara que ele chegue aí revigorando a energia de todo mundo, que 2025 já ficou para trás e 26 a gente tem que vencer, vencer e vencer. Acho que é um amor, um carinho que eu sempre tive. Eu cresci aqui, o Flamengo é minha casa e eu queria voltar para casa. Acho que não tem muito no que se aprofundar. É sentimento, é identidade, é o que eu sinto. E sobre a segunda pergunta, acho que faz parte do futebol, né? Quando eu ganho, eu danço. Quando eu faço gol, eu danço. E as pessoas têm o direito também de comemorar da maneira que elas queiram. O Corinthians fez um bom jogo, foi vencedor, e a gente agora tem que trabalhar e correr atrás. Cada aqui só fecha a 3 de março. E se encontrarmos alguma coisa que seja boa para o grupo e que seja boa financeiramente, depois de um investimento deste, com certeza que vamos analisar isso. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. Então, além da negociação, eu optei por me preservar, cuidar de mim, né, zerar essa dor. E é claro que ali na última semana de negociação foi mais por uma questão realmente de negociação. O ruim disso tudo foi que eu fiquei muito tempo sem treinar, sem jogar, e eu espero agora reencontrar esse meu preparo físico para estar podendo ajudar o Flamengo. E aí, certeza... Paquetá falando que justamente não fez corpo mole como estavam especulando aí. Que ele ficou realmente com dor, jogou com dor no último jogo, que foi dia 6 de janeiro, depois ele estava se recuperando, e aí na última semana apenas que as coisas já estavam avançadas, que aí ele pediu para não jogar justamente porque já estava decretando justamente a negociação da vinda de Lucas Paquetá para o Flamengo. Que esse ano ainda será um ano vitorioso e eu vou poder comemorar muito o Paquetá atleta e o Paquetá torcedor também. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez até com uma certa vantagem de estar dentro de campo. Conversei com o Felipe muito sobre tudo isso e deixei claro que eu estou à disposição para ajudar, então fica a critério dele onde me utilizar e eu vou estar satisfeito em poder estar ajudando o Flamengo. Durante todo o processo, né, do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver. Isso foi feito. Fico muito feliz de ter, né, provado a minha inocência, de ter podido contar um pouco para as pessoas, né, que estavam me acusando lá quem eu sou, como eu vivo, e isso foi suficiente. E graças a Deus eu pude voltar a jogar futebol sem ter esse peso. E eu achei que eu pudesse continuar dali para frente, mas eu percebi que algumas coisas ainda me incomodavam, que eu enfrentava ainda algumas situações que eu achava que eu não precisava mais enfrentar. E aí eu sempre tive, né, o apoio do Flamengo, né, da nação que sempre me acolheu. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim agora. Não me importo mais esportivamente se eu vou jogar num time que vai jogar Champions League ou se eu vou ganhar financeiramente mais dinheiro. O que eu quero agora eu quero as pessoas que me acolham, eu quero esse carinho, eu quero voltar pra casa. Então acho que a decisão foi baseada mais ou menos nisso. Foi uma decisão conjunta da minha esposa, que também entendeu que era a hora da gente voltar, que era isso que a gente queria. E fico muito feliz de poder estar hoje onde eu queria estar. Aí, tá aí o final de entrevista de Lucas Paquetá. A apresentação oficial dele ao clube, com entrevista coletiva e tudo mais. Tudo resumido, se você chegou aqui, não se esquece de se inscrever. É fundamental a sua inscrição. Eu já agradeço de antemão. Muito obrigado, tá? E não esquece de deixar o like. Vou deixar aqui 2 videozinhos muito bacanas. Se o Rafael Klein poderia ter feito aquela situação lá com o Carrascal no jogo da final, se ele poderia ter expulsado o Carrascal. E vou deixar outro vídeo aqui de Lucas Paquetá. Beleza? Tamo junto e saudações rubro-negras!